Olá, boa noite a todos os queridos que estão nos acompanhando, né? Hoje, de uma forma um pouco diferente, somente pelo YouTube, né? Tivemos alguns problemas técnicos aí com a transmissão pelo Google Meet, né? Então, hoje vamos estar tendo nossa escola bíblica apenas pelo YouTube. Mas eu tenho certeza, né, que será um tempo muito proveitoso, onde nós queremos juntos aprender mais sobre como devemos desenvolver, né, nosso comportamento diante da igreja, diante da sociedade, dos nossos familiares, amigos, colegas de trabalho, enfim, esse é o nosso objetivo, né, a partir dessas lições. E eu quero já iniciar então, antes de iniciarmos a apresentação, eu quero convidar você aí, que já está assistindo a orar junto comigo, né, pedindo para que Deus nos direcione, nos faça compreender a sua vontade também nesse tempo. Vamos orar então? Senhor Deus, nós te adoramos e te bendizemos pela tua bondade, pela tua misericórdia que se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Ó Deus, eu quero te agradecer pela vida destes que estão nos acompanhando agora nesse tempo de escola bíblica. É um privilégio estudarmos a tua palavra e nós queremos, Pai, entender claramente o que o Senhor deseja transmitir aos nossos corações nesse tempo. Abençoe esta lição, nos fala às nossas vidas, para que possamos, Deus, realmente não somente entender, como também viver aquilo que o Senhor tem nos ensinado por meio da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Agora então quero, se você, você pode deixar o seu comentário aqui ao lado, né, no chat. A Paula aqui já nos desejando uma boa noite Paula, Juliano, né, talvez as crianças também que estão acompanhando. Se mais alguém nos acompanha, você pode deixar o seu comentário aí para que a gente possa identificar, né, que você está participando conosco desse tempo de escola bíblica. Ok? Vamos iniciar então a nossa apresentação. Vamos lá. Então o tema geral vocês já conhecem, né? O comportamento do crente. São ao todo em torno, se não me engano, 16 lições que nós iremos estudar. Hoje estaremos estudando a 8ª lição, e queremos meditar nessa noite sobre o seguinte tema, né? A ética do culto. Semana passada falamos sobre a ética da santidade, né? E nesse tempo, agora nessa 1 hora que teremos juntos aqui, aproximadamente, nós queremos falar sobre o que é o culto e como deve ser a nossa postura, né, diante de Deus no culto e também, né, como igreja, como nós devemos nos portar, né, para que serve, né, o que Deus espera de nós. Então vamos lá. Os alvos que a gente deseja alcançar a partir dessa lição em primeiro lugar, nós temos conhecimento de que Deus espera de mim e de você a adoração. E essa adoração não se limita somente ao momento de louvor, né, no culto de domingo, mas ela deve ser vista de maneira integral, né? O dia a dia deve ser de integral, de completa adoração ao Senhor. A partir disso também,
nós queremos entender como deve ser, né, a vida de um adorador verdadeiro. Deus espera e deseja que nós o adoremos em espírito e em verdade. Mas como deve ser, então, a partir disso, a vida dessa pessoa? E de maneira prática, de que forma nós podemos agir a partir dessa lição? O objetivo é que nós venhamos a investir esforços para adorar a Deus da maneira como lhe agrada. Ou seja, existe uma ação, né? A adoração, no caso, ela está ligada a uma ação que nós desenvolvemos para com Deus, né? Isso se dá no nosso dia a dia, né? No nosso trabalho, em casa, bem como no culto, né? Naquele momento onde nós, como igreja, nos reunimos para prestar culto ao nosso Deus. Então, vamos lá. O texto base, né, no qual o autor ele desenvolve a lição de hoje, ele está ali no Salmo 100. Salmo 100, acredito que vocês já devam conhecê-lo, ou pelo menos já ouviram falar, de pelo menos do primeiro versículo, né? Até tem uma música bem antiga que se utiliza desse salmo. E começando pelo versículo 1, o texto do Salmo 100 diz o seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Esses então são 5 versículos que encontramos, né, no Salmo 100. O que é culto? Culto ao Senhor, ela é a mais expressiva manifestação do homem, né, de aproximação com Deus. Nós, olhando para a Bíblia, nós vemos várias formas em que o homem, né, ele tenta se aproximar do Senhor. Sabemos que somente por meio de Jesus Cristo, que é o mediador entre os homens e Deus, é que se torna possível nos achegarmos à presença do Senhor. Mas é no momento do culto, onde nós cultuamos, onde nós louvamos, adoramos ao nosso Deus, glorificamos o seu nome, nós vemos aqui a mais expressiva, a maior expressão, né, de culto ao Senhor, onde nós também temos esse momento de comunhão do homem com Deus. É o tempo onde nós separamos, né, onde nós nos colocamos diante do Senhor para adorá-lo, para bendizê-lo. Isso só é possível, como eu mencionei antes, por meio de Jesus Cristo. Não há como ter comunhão com Deus se não for por meio de Jesus Cristo. E aí, o livro de Hebreus vai nos trazer pelo menos 2 versículos que nos falam acerca da importância do culto, bem como da comunhão, né, do homem para com Deus, e também isso realizado de maneira não só individual, eu com o Senhor, mas também juntamente com a igreja. E Hebreus 10, 22 vai nos dizer: aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar. Então, nesse versículo,
nós podemos ver que Deus expressa como, Ele nos instrui na sua palavra, como nós devemos nos colocar, nos portar quando estivermos na presença do Senhor, quando estivermos cultuando ao Senhor. Isso deve ser feito com um coração sincero, né? Ou seja, eu não posso estar diante do Senhor duvidando, né? Mas eu devo ter um coração sincero, eu devo realmente estar disposto a adorar a Deus naquele momento e também com plena convicção de fé. Ou seja, eu sei que naquele momento Deus está me ouvindo, eu tenho fé de que eu estou na presença dEle e que Ele está recebendo esse culto, né, essa adoração que sai do meu coração diretamente ao Senhor. Tendo os corações aspergidos para nos purificar. Ou seja, para nós estarmos na presença do Senhor, nós precisamos estar com nossos corações limpos, né, para que esse culto que nós estamos prestando, de fato, seja aceito por Ele. E aí, Hebreus 10, 25, vai também complementar, agora não somente na questão individual, mas agora no sentido da igreja, onde aqui o autor, em Hebreus, ele fala da importância de nós nos reunirmos como igreja para cultuarmos a Deus. E ali ele diz, não deixemos de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns. Isso mostra que haviam pessoas que não davam a devida importância ao ajuntamento, ao momento em que a igreja se reunia para cultuar a Deus. E aqui o autor ele deixa bem claro, não procedam como essas pessoas, mas entendam que isso é algo muito importante para você como filho de Deus, mas também para vocês como igreja, como aqueles que formam e fazem parte do corpo de Cristo. Então, entendemos um pouco acerca do culto, né, que vai muito além de um simples momento onde eu chego aqui na igreja e pronto, só estou aqui de corpo presente. Não, o culto é realmente aquele momento onde você se entrega totalmente ao Senhor, está na presença dEle, né, e de alguma forma expressa, né, a sua adoração, o seu louvor de todo o teu coração. E o primeiro ponto que nós queremos tratar nessa noite é o que fala ali já no versículo 1 do Salmo 100, né? Celebrai com júbilo ao Senhor. O primeiro ponto, então, é celebrar a Deus. E para celebrarmos a Deus, é importante nós conhecermos quem é Deus, não é verdade? Não há como eu cultuar algo ou alguém que eu não tenho conhecimento, não sei quem Ele é. Portanto, é muito importante que nós conheçamos ao Senhor. E ali o versículo 3 do Salmo 100 vai dizer que Ele é o grande Deus Criador. Claro que esta é apenas uma das características de Deus, mas uma das coisas que são intrínsecas tão somente ao único verdadeiro Deus, que Ele é o Deus Criador. E o Salmo 96,5 vai também expressar que Ele é o único e verdadeiro Deus, que não há outro Deus senão Ele. Portanto, nós precisamos conhecer Deus na sua grandeza, no seu poder, na sua santidade, na sua bondade, na retidão e na providência em favor dos homens. Ou seja, há alguns aspectos aqui que falam acerca de quem Deus é. Que Deus é grande, né? Ele é nada o limita, Ele é poderoso, Ele é santo, Ele é bondoso, Ele é justo, né? Nele não
nele há tão somente a retidão, e também crermos de que foi ele quem providenciou, né, aquilo que nos foi necessário para a salvação, né? Foi ele que providenciou Jesus Cristo para a nossa salvação e perdão dos nossos pecados. Então, é importante nós conhecermos a Deus. Para haver realmente um culto ao Senhor, precisamos conhecê-lo antes de mais nada. E a pergunta é: qual é o seu conhecimento de Deus? Qual é o seu conhecimento de Deus? Você conhece a Deus verdadeiramente? É justamente a partir da intensidade ou nível, vamos assim dizer, de conhecimento, do seu conhecimento acerca de Deus, é que também será o seu culto, né? Quanto mais você conhece ao Senhor, você irá se portar, ou seu culto será de tal forma. Se você não conhece ao Senhor, você apenas vai o adorar como um Deus que está distante de você. Mas à medida que você conhece ao Senhor e não vê Ele apenas como um Deus que criou todas as coisas e ponto final, né, mas o vê realmente como um Pai que deseja ter um relacionamento contigo, com certeza a sua forma de culto será diferente. Então, cabe nós refletirmos, né, quanto nós conhecemos ao Senhor. E nesse sentido, isso nos leva ao entendimento de que o Senhor, ele deseja ter um relacionamento próximo, um relacionamento íntimo conosco. E ele espera isso de nós também. E ele deseja ter esse relacionamento próximo conosco porque ele nos conhece, né? As pessoas, nós podemos esconder coisas das outras pessoas, né? Nem todas as pessoas nos conhecem tão bem. Talvez a nossa esposa, mas talvez até, eu tenho certeza que o próprio Deus, ele nos conhece muito mais do que até mesmo a nossa própria esposa. E o Salmo 139, versículo 16, diz que no seu livro, na palavra de Deus, foram escritos todos os nossos dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Ou seja, antes de você ter nascido, Deus já lhe conhecia. Deus já tinha conhecimento de todos os dias da sua vida. Todos os seus dias já estavam contados. Então, diante disso, dessa percepção de que sim, o Senhor nos conhece melhor do que ninguém, qual é a intensidade do meu relacionamento com Deus? Será que eu posso, de fato, dizer como o salmista, no Salmo 142, versículo 2, derramo perante ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação? Será que dessa forma eu posso me colocar diante de Deus e saber que eu posso falar para Ele tudo o que está se passando comigo? Eu posso expor até aquilo que está lá no mais profundo da minha mente, do meu coração. Será que eu tenho um relacionamento com o Senhor de tal forma que realmente eu posso falar: olha Deus, eu estou passando por isso, eu não sei lidar com isso, essa é a minha fraqueza, eu tenho dificuldade com isso, aquilo. Será que nós chegamos a este ponto no nosso relacionamento com Deus? Bom, para que nós prestemos um culto verdadeiro ao Senhor, nós precisamos, de fato, ter essa proximidade com Ele, ter esse relacionamento próximo. E a pergunta é: esse tem sido o seu relacionamento com Deus? Assim como o salmista tem toda essa liberdade na presença do Senhor, nós também estamos nesse nível de intimidade, proximidade com Deus, no nosso relacionamento com Ele? Terceiro,
reconhecimento da pureza de Deus. Para que eu preste um culto agradável ao Senhor, eu preciso reconhecer, de fato, quem Deus é, o que Ele é. O Salmo 99, versículo 9, diz que Deus é santo. Por isso, Ele exige uma vida de santidade dos seus servos, os quais devem viver diante dele, confessando e arrependendo-se dos pecados cometidos, reconhecendo que não são merecedores da graça de Deus. Ou seja, nós falamos já sobre isso semana passada, né? Sobre que Deus espera de mim e de você santidade. Assim como Ele é santo, Ele espera e deseja que nós também o sejamos. Ele exige que, ao cultuá-lo, tenhamos mãos limpas e um coração puro. Isso está muito ligado à questão da santidade. Ou seja, estar na presença de Deus é algo muito sério. É algo muito sério. Eu vejo que esse temor para com Deus, essa devoção, essa reverência para com o Senhor, tem sim se perdido ao longo da história. Quando nós olhamos, né, para o Antigo Testamento, ali nós vemos todas as regras, poderíamos assim dizer, todos os decretos estabelecidos pelo Senhor de como deveriam acontecer os cultos ao Senhor. E nós vemos ali que era algo tão detalhado que aqueles que prestavam culto ao Senhor deveriam seguir tais decretos, tais ordens, que, caso contrário, aquela pessoa que talvez transgredisse aquela forma de culto a qual Deus esperava, ele sofria as consequências disso. Então, eu vejo que muitas vezes nós temos perdido esse temor ao Senhor, de reconhecer que Deus é amor, Deus age misericordiosamente, Ele perdoa os nossos pecados, Ele nos dá novas chances todos os dias, mas nós precisamos entender que Ele é santo e que o que Ele espera é que nós, no mínimo, tenhamos mãos limpas e um coração puro para nos achegarmos à presença dele. Né? Então você vai dizer, então quer dizer que nem adianta. Né? Não é nesse sentido. Né? Que agora você não vai orar ao Senhor. Sim, é importante você orar. Mas tenha isso em mente, que você não está falando, quando você está orando ao Senhor, você não está falando com qualquer pessoa. Né? Você está falando com Deus, com o Senhor. E é preciso que nós nos portemos em santidade diante dele. Esse é o culto que ele espera de nós. Né? Como diz lá em Romanos 12, versículo 1 e 2, nós apresentemos o nosso corpo como um sacrifício vivo diante do Senhor. A nossa vida precisa ser esse sacrifício. Ou seja, um sacrifício ele é dedicado exclusivamente a Deus. Portanto, não há como nós oferecermos o nosso corpo, a nossa mente, uma parte para o Senhor e outra parte para outras coisas que nós gostamos ou que a nossa carne deseja. Não. Quando Paulo fala ali aos Romanos, ele está falando justamente do corpo, a mente, de maneira integral. É isso que Deus espera de cada um de nós. E só assim é que nós estaremos prestando um culto da maneira que Ele espera de cada um de nós. A confissão e arrependimento fazem parte de sua vida diária? Tenho certeza que todos nós, diariamente, pecamos, falhamos. E tenho certeza que todos nós temos muitos motivos para falar ao Senhor
pedir o perdão do Senhor ao longo do nosso dia. Que essa seja uma prática que você realiza não somente em alguns momentos da semana, mas que seja algo diário, algo constante, que você possa reconhecer realmente que sem Deus você não é nada, que você precisa do Senhor para seguir em frente, que a confissão e arrependimento possa fazer parte do seu dia a dia também. Segundo, falamos sobre, no primeiro ponto, sobre celebrar ao Senhor. Agora, o versículo 2 e 3 vai falar sobre a questão de servir a Deus. E, quando nós olhamos para Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24, nós vamos ver ali que o serviço ao Senhor, ele deve ser visto, e ele é visto a partir de um cristão genuíno como um privilégio. É um privilégio servir ao Senhor, é um privilégio cultuar a Deus com os nossos dons, com tudo que nós somos. Nem sempre, infelizmente, nem sempre nós sentimos prazer em servir ao Senhor no culto. E às vezes o culto ele se torna uma mera obrigação. E aí cada um precisa refletir, isso é uma realidade na minha vida? Eu participo do culto por obrigação ou eu sirvo a Deus no culto apenas por obrigação, porque eu estou numa escala, porque eu fui solicitado, ou realmente eu faço isso com um coração sincero, totalmente disposto a servir ao Senhor. Quando falamos em serviço a Deus, nós vemos aqui que, em primeiro ponto, é o ato de dar. Servir é dar algo, apresentar algo. E quando nós vemos no âmbito da teologia, esse dar significa presentear a Deus com as nossas vidas. Significa também entregar-se ao Senhor. E esse entregar-se está ligado à permissão que eu dou ao Senhor de que Ele dirija toda a minha vida. Porque, afinal de contas, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, pertence ao Senhor. Se eu tenho algo, é porque veio de suas mãos. Não foi da minha capacidade humana, mas é porque veio das suas mãos. E isso eu preciso entender que eu preciso usar para honrar e glorificar o teu nome, o seu nome também. E também eu preciso estar pronto a produzir o que Deus deseja de sua vida ou da minha vida para a glória dele. Nada que eu faça é para engrandecer o meu próprio nome ou para eu receber elogios das outras pessoas, para que o meu pastor diga que eu fiz um bom trabalho. Não. O objetivo, quando servimos ao Senhor, não é glorificar a nós mesmos ou colocar pessoas em um pedestal. Mas o objetivo do serviço ao Senhor é que a glória do Senhor apareça. É que tão somente o Senhor seja engrandecido por meio daquilo que nós estamos fazendo no culto a Deus. Seja na música, seja na abertura, ou até mesmo antes do culto acontecer, na limpeza do salão de cultos. Por que não? Porque isso não pode ser um culto ao Senhor. Também pode ser, você está se utilizando, está servindo ao Senhor com as habilidades, com os dons que Deus deu a você. E tudo isso também é uma forma de adoração, de louvor a Ele. Portanto, o ato de dar, aqui o serviço, ele precisa antes, ele precisa haver essa disposição do nosso coração de entendermos que nós pertencemos a Ele e devemos ser totalmente entregues a Ele, nos entregarmos totalmente à sua presença
e também entendermos que precisamos permitir que Ele nos dirija a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos, e também estarmos prontos a servirmos a Ele de todo o nosso coração, a fim de que tão somente o Senhor seja glorificado. Então a pergunta é: oferto o meu tempo, o meu talento, os meus recursos a Deus? Aqui ele está falando de 3 pontos, né? Eu estou ofertando meu tempo, né? Como está a administração do meu tempo? Eu estou me relacionando com ele? Todos nós precisamos refletir sobre isso. Os meus talentos, os meus dons, os dons que o Senhor me concedeu, eu estou utilizando de fato? Ou eu estou escondendo os dons que o Senhor me deu e não utilizando para que o nome do Senhor seja glorificado e que a igreja seja edificada? E em terceiro, os meus recursos, entendendo que todas as coisas vêm do Senhor. Como eu estou administrando? Eu estou sendo um bom mordomo daquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos? E eu tenho também contribuído com aquilo que Deus está fazendo aqui no mundo, a partir dos recursos que Deus me deu? Então, é algo que nós precisamos entender, que tudo isso está ligado ao serviço ao Senhor também. Servir também é um ato de sacrifício. O que você pode refletir aí? O que é algo penoso para você fazer? O que é algo muito difícil de você abrir mão? Algo que você não abre mão por nada. Bom, aí talvez a lista seria bastante ampla, né? Talvez uns diriam: não abro mão do meu carro, outros: eu não abro mão do meu emprego, eu não abro mão, né, enfim, do salário que eu recebo, não abro mão de estar perto da minha família, não abro mão do conforto da minha casa, sei lá, né? Aí você precisa refletir, né, sobre quais são os seus sonhos, seus desejos, aquilo que te faz estar confortável. E quando falamos em sacrifício, não há como pensarmos em sacrifício se não pensarmos em abrir mão ou renunciar a algo que aos nossos olhos é tão importante. Mas muitas vezes, para que haja uma completa dedicação para o reino de Deus, né, e a fim de que a igreja cresça, né, para que o evangelho se expanda, né, às vezes se faz necessário nós abrirmos mão de algumas coisas que aos nossos olhos são tão importantes. Não é algo fácil. É como diz a palavra, é um sacrifício muitas vezes. Mas é algo que nós precisamos refletir, porque se lá em Mateus 6,33 nós lemos, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas serão acrescentadas. E nós observamos os versículos anteriores que fala ali sobre a questão da vestimenta, do alimento, né? Essas coisas básicas para a nossa sobrevivência. Se nós entendermos que é o Senhor quem cuida de nós, de que tudo vem de suas mãos, nós também estaremos com o nosso coração tranquilo de que Ele vai cuidar de nós, de que Ele vai cuidar de todas as nossas necessidades. E diante disso, Ele também espera, assim como Ele é fiel para conosco, no cuidado para com as nossas vidas, nos sustentando a cada dia, Ele também espera de nós atos de sacrifício. Ele espera que nós venhamos a renunciar coisas que talvez são muito importantes, mas que talvez tenham impedido que o nosso culto ao Senhor seja verdadeiro. E aí você pode refletir algumas coisas que você tem dado
demasiada importância que talvez tenha ocupado até mesmo o lugar de Deus na sua vida. Que talvez tenha ocupado o lugar de culto que deveria ser somente para o Senhor. Talvez algumas coisas nessa lista que você pensou agora há pouco podem estar ocupando o lugar de Deus no seu dia a dia, né? Então, quando isso acontece, se isso está acontecendo, nós, refletindo, paramos para perceber que nós precisamos abrir mão disso, porque nada pode estar à frente do nosso Deus. É uma palavra fácil? É fácil de colocar em prática? Não é fácil. Para mim também não é fácil. Sou homem assim como cada um de vocês que estão acompanhando e assistindo também essa escola bíblica. Mas, com certeza vale a pena. Com certeza, né, é importante e se faz necessário para que nós venhamos a prestar um culto verdadeiro ao Senhor. E a pergunta é, né, esse ato tem sido vivenciado por você? Terceiro, além do ato de sacrificar, né, ou de dar algo, também servir ao Senhor implica em expressar. Expressar no sentido de que eu preciso mostrar algo. E aqui, quando falamos em mostrar algo, expressar é justamente mostrar Deus por meio da minha vida. É representar a pessoa de Deus no mundo todo. De que forma? Da maneira como eu falo, as palavras que têm saído da minha boca têm abençoado vidas ou têm amaldiçoado? Tem glorificado a Deus ou não? As minhas ações no dia a dia glorificam ao Senhor ou não? Aquilo que eu penso, que mais ninguém conhece, somente eu e o Senhor, isso glorifica a Deus? A maneira como eu me visto, especialmente agora, né? Nesses dias de calor, de verão, será que eu estou me vestindo de maneira adequada, a fim de que Deus possa estar aparecendo através da minha vida? Será que eu estou representando bem a Deus? E aí, entre outras coisas, né? E aí nós falamos ali sobre mordomia anteriormente, né? Que é uma forma de também expressar, de ser um representante autêntico do Senhor. Será que eu estou sendo um bom mordomo daquilo que Ele tem colocado nas minhas mãos? Bem, tudo isso nos leva a refletir se estamos de fato seguindo os passos de Jesus, vivendo como Ele viveu. 1 Pedro 2,21 vai nos dizer: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Hoje, nós somos discípulos de Jesus, mas há muitas pessoas que nos observam que ainda não são discípulos de Jesus, ainda não são seguidores de Jesus. Será que essas pessoas, ao olharem para nós, ao olharem para as nossas atitudes, será que elas sentem o desejo de também se tornarem discípulas do Senhor Jesus? Jesus Cristo nos deixou o exemplo, como diz aqui Pedro, de como nós devemos proceder. Agora cabe a nós também continuarmos seguindo esse exemplo e dando bom testemunho em tudo em nosso dia a dia. Como você tem representado Deus perante a sociedade? 4. Servir é também um ato de reverência. Antes falamos um pouco sobre isso também, né? A questão do respeito para com a pessoa de Deus, para com a obra que Ele realiza ou já realizou. O respeito para com a sua palavra, entender que quando estamos diante da palavra de Deus, não estamos diante de um livro qualquer, mas estamos diante da palavra do Senhor, né?
assim como o irmão e o próximo. Respeitar a criatura, aquele que foi criado por Deus, que é semelhante a mim. E nesse sentido, João 4,24 vai nos dizer que Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É dessa forma que Deus deseja e merece ser adorado. De todo o coração, não apenas como algo mecânico, mas algo que brota do mais profundo do nosso ser. Você tem reverenciado verdadeiramente a Deus? Terceiro, versículo 4 e 5 vai nos falar sobre a questão de entrarmos na presença de Deus. Como devemos nos achegar diante do Senhor? Bem, de acordo com o que nos mostra o livro de Hebreus, por meio do sangue de Jesus, a partir da nova aliança, que é o sacrifício de Jesus na cruz por nós, nós temos a possibilidade de entrar no Santo dos Santos. O que é o Santo dos Santos? É aquela parte do tabernáculo onde se encontrava ali a presença do Senhor, ou seja, por meio de Jesus Cristo, eu e você, nós temos hoje a possibilidade de adentrar na presença de Deus. Não é algo que somente, como no Antigo Testamento, somente o sumo sacerdote, era algo que lhe cabia somente ao sumo sacerdote. Mas hoje todo aquele que se achega por meio de Jesus Cristo, ele tem a possibilidade de desfrutar da presença do Senhor. E aí Hebreus 10:25, ele vai mais uma vez dizer, que não deixemos nos congregar como é costume de alguns. E aqui fica uma pergunta: será que o incrédulo, alguém que não crê em Jesus, certo? Ao entrar na nossa igreja, na nossa congregação, no momento do culto, será que ele percebe que os crentes que ali estão, eles estão adorando ao Senhor em espírito e em verdade, ou não? Será que a partir do culto ele é levado também a adorar a Deus como os demais? Então, nós vemos mais uma vez que o culto ao Senhor, ele é algo que acontece tanto no individual, começando por cada um individualmente diante de Deus, mas ele também tem essa abrangência no coletivo, que é a igreja. Você, como indivíduo, precisa dar um bom testemunho na sua forma de culto a Deus, mas também todos nós, como igreja do Senhor, precisamos, por meio da nossa vida, permitirmos que outras pessoas também desejem viver da mesma forma como nós vivemos e desejar cultuar ao Senhor antes de qualquer coisa. E a pergunta é: você tem prazer em estar semanalmente com seus irmãos para cultuar a Deus? Quantos crentes hoje em dia deixam de desfrutar da comunhão com o Senhor e com os irmãos? Bem, como eu falei, não é algo que eu coloquei, não é nenhuma indireta para ninguém, mas é algo que, de fato, a lição de hoje está nos trazendo, que fala sobre o culto a Deus. Ele deve ser visto, de fato, como algo importante. Sabemos que hoje nós estamos bastante limitados. Estamos aí passando por um período difícil, onde, infelizmente, não se torna possível que todos se façam presentes. Mas, ali onde você está, talvez acompanhando pelo culto online, pela transmissão, você também pode estar cultuando a Deus na sua casa. Ou então, quando surgir a possibilidade, a oportunidade de você participar do culto, ou talvez de alguma programação, ou do grupo de oração no sábado pela manhã, que você não deixe de aproveitar essas oportunidades, porque com certeza é algo muito importante.
às vezes, corremos o risco de termos as seguintes reações em relação ao culto. E aqui o livro coloca, né, alguns exemplos, né, como se fossem reações de pessoas que participaram de um culto, por exemplo. Né? Talvez alguém vai dizer, após o término do culto, foi muito bom. Né? Aquele conjunto musical, aquele grupo, aquela banda, foi profissional, nunca vi algo assim. Talvez outros vão dizer, foi interessante, foi médio, né? Eu não gosto muito, né, daquele dirigente do louvor, né, mas a mensagem até que falou ao meu coração. Enfim, talvez outros vão dizer, foi muito bom, foi bem demais. Tudo aquilo que foi dito no culto foi direto para o meu irmão. Que bom que ele estava ali assistindo, porque a mensagem foi para ele. Era tudo que ele precisava ouvir. Ou talvez, né, você pode chegar ao ponto de dizer que tudo foi muito ruim, nada foi bom. Só cantaram hinos e cânticos antigos e o pastor falou demais. Enfim, cada um vai ter talvez uma reação diante do tempo de culto que nós temos aí nos domingos à noite. E nós muitas vezes corremos esse risco, não é verdade? Nós acabamos julgando, né, as outras pessoas, acabamos julgando o que as outras pessoas fazem, né, e ao invés de nós adorarmos a Deus em espírito e em verdade, como a palavra nos pede, nós estamos apenas, né, criticando ou dizendo que uma pessoa ou outra deveria ter feito diferente. Claro que aqui cabe ressaltar que melhorias, aperfeiçoamentos sempre são importantes. Isso não é algo errado, porque nós precisamos sim dar o nosso melhor. Se podemos melhorar em algo, se podemos melhorar alguma coisa na questão técnica, se podemos melhorar algo em outras áreas do culto, a fim de que o nosso culto ao Senhor fique ainda melhor do que já está, vamos tentar fazer, vamos tentar melhorar, vamos tentar aperfeiçoar. Mas, né, é muito negativo quando apenas estamos criticando, quando apenas julgamos, né, sem ao menos perceber nada, né, que talvez naquele culto foi importante ou que nem mesmo talvez a palavra de Deus, né, o texto bíblico que foi lido, né, talvez não foi levado em consideração. Então, é algo que o livro, né, aqui nos traz e nos leva a refletir. E como conclusão, ele traz as seguintes perguntas: como tem sido sua ação no culto de adoração a Deus? Como você reage no culto? Deus deseja seu povo em comunhão, prestando-lhe culto. Devemos lembrar que o Senhor requer ordem no culto. Como diz lá em 1 Coríntios 14:33, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. A maneira como adoramos a Deus revela muito sobre o conceito que temos dele. Portanto, adorar a Deus não significa agora que eu preciso, né, todos os cultos me derramar em lágrimas e gritar alto e enfim, né, falar em línguas ou coisas do tipo para dizer que eu estou na presença de Deus, eu estou adorando de todo o meu coração. Porque talvez outras pessoas que estejam ali orando, né, de maneira silenciosa, né, estejam adorando tanto quanto aquela pessoa. Portanto, cabe aqui, justamente quando falamos sobre ética do culto, quando nós falamos sobre como deve ser o nosso proceder, eu creio que esse versículo de 1 Coríntios 14:33 sempre deve estar muito claro na nossa mente,
né? Deus não é um Deus de confusão. Deus não é um Deus de bagunça. Mas sim, Ele é um Deus de ordem, um Deus de paz. Portanto, é que realmente você possa cultuar ao Senhor de todo o seu coração, né? De toda a sua alma, com todas as suas forças, porque o Senhor merece sim toda a honra, toda a glória que sai dos nossos lábios, a partir das nossas ações ou também a partir dos nossos pensamentos, né? Então, essa lição de hoje foi direcionada a falarmos sobre algo que nós vivenciamos semanalmente, que é o culto ao Senhor, ou que na verdade não deveria ser só semanalmente, né? Corrigindo aqui, deve ser algo diário. A nossa vida deve ser de total entrega e um culto diário ao Senhor. Amém? Quero orar com você mais uma vez. Você que está acompanhando pode orar juntamente comigo. Senhor, obrigado por essa lição. Obrigado porque por meio dela, talvez pudemos aprender muitas coisas, pudemos também, talvez, rever alguns conceitos que nós tínhamos acerca daquilo que o Senhor espera das nossas vidas. E Deus, obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio de cultuarmos a Ti. Ó Deus, obrigado porque por meio de Jesus Cristo nós temos total liberdade de nos achegarmos na Tua presença e pedirmos, Deus, e adorarmos ao Teu nome em espírito e em verdade. Te peço, Deus, pela Tua direção nas nossas vidas. Te peço, Deus, pela Tua direção na nossa igreja. Deus, que o Senhor nos conduza de tal forma que todos nós viemos a representar bem ao Senhor em nosso dia a dia. Eu te peço que abençoe a cada um dos irmãos que estão acompanhando, cuida deles, cuide de suas famílias, Deus, livra-os de todo mal, ó Deus, e realize em nós a Tua vontade. Eu te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, é uma alegria, não sei quantos aqui estiveram acompanhando, mas é uma alegria saber que tivemos algumas pessoas aqui, né? De acordo com os comentários, então a Paula, a Juliana participaram, Daltro também, né? Talvez outras pessoas que não comentaram ali também estiveram conosco, então muito obrigado pela tua participação. E agora, né, como mencionei, a gente não conseguiu fazer a transmissão para o YouTube pelo Google Meet. Então, mas se porventura você quer ter um tempo de interação, né, de conversar com o pessoal aí, nós vamos estar deixando aberto a sala do Google Meet por meio daquele link que foi enviado pelo grupo do WhatsApp da igreja. Se você desejar, você pode entrar ali, vamos deixar aí por uns 10 minutinhos aberto. E aí, se houverem algumas dúvidas, talvez algum pedido de oração, e aí então nós estaremos também encerrando esse momento. Então, queremos encerrar aqui o nosso vídeo, nossa transmissão pelo YouTube, né, agradecendo a Deus pela tua vida, por esse tempo em que você pôde separar para estar investindo na sua vida, no seu relacionamento com o Senhor. Amém? Então, se alguém desejar, vamos deixar aberta a sala do Google Meet para você entrar lá e conversar um pouco com a gente. Um abraço.
Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando assento e levanto, esquadrinhas meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim, ó, tua mão, Senhor. Sonda-me, ó Deus, conhece meu coração, prova-me os pensamentos,